A gente tem uma outra situação que também é desafiadora, que são as próprias plataformas. A gente já viu nas últimas eleições que é sempre uma grande corrida na justiça, porque são decisões de, olha, retirada desse conteúdo em 1 hora, retirada desse conteúdo de todos os locais em no máximo 2 horas, sujeito a multa. É sempre uma corrida muito grande para tentar até conter esse dano, né, que uma imagem, uma mensagem pode acabar passando. E, bom, a gente teve até as plataformas, as maiores, as Big Techs, Google, enfim, Facebook, Meta, participando dessas audiências do TSE, colocando à disposição de colaborar com a Justiça Eleitoral, mas, de fato, é sempre um desafio. E, para essas eleições, a gente vai ter algo que a gente não tinha nas últimas eleições gerais, que foi justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilização das plataformas sobre aquele conteúdo que está sendo publicado por terceiro. Então, a gente também tem essa outra perspectiva colocada agora. Como que você acredita que isso muda, principalmente para esse jogo, o fato agora das plataformas terem essa decisão do Supremo de serem, sim, responsáveis por aquilo que está publicado? Eu acho importante, acima de tudo, porque não adianta a plataforma só faturar em cima daquilo que é publicado, do engajamento, da promoção, do patrocínio de publicações. Ela também tem que ter um mínimo de filtro. E a gente vê que hoje tem IA, a IA pode fazer isso, não precisa contratar novos funcionários para você poder fazer essa análise de todo o conteúdo que é gerado dentro da sua plataforma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante as plataformas digitais, as redes sociais se manifestarem sobre isso e trazerem também um pouco a sua realidade. Sobre essa questão de ter que retirar o conteúdo em tantas horas, eu lembro que em 2024, no início do ano, a Google havia emitido uma nota dizendo que todas as propagandas eleitorais que fossem solicitadas, né, que quem não conhece como é que funciona, você faz uma propaganda, né, você gera ali um conteúdo, você paga por aquele conteúdo e a plataforma disponibiliza, né, coloca você nas primeiras pesquisas, coloca você no feed das pessoas, enfim. A Google falou, se for o conteúdo eleitoral, a gente não vai divulgar. A Meta também fez em algum grau isso. Então, por exemplo, eu vou me usar de exemplo. Todas as vezes que eu tentei divulgar conteúdo de cunho jurídico eleitoral, não era cunho político, no Instagram do meu escritório, eu não conseguia. A Meta falava, esse conteúdo eleitoral não está dentro da nossa política interna de promoção, de financiamento. Isso é um perigo. Porque, assim, a gente vai ter divulgação daquele conteúdo naquela rede, mas não vai ter o patrocínio. Então, assim, é algo que as plataformas estão se adaptando. A Google, a Meta estiveram nas audiências públicas recentemente. E eu acho que elas, de fato, têm que participar. Porque são agentes que vão passar, obviamente, por situações. Eles vão passar por decisões mandando tirar, mandando colocar, mandando voltar. Eles têm que estar afinados com a nossa justiça eleitoral. A gente sabe que o Brasil, obviamente, tem particularidades muito próprias, muito individuais, mas, ao mesmo tempo, não adianta só virar e falar assim, não, a gente faz desse nosso jeito, se não for do nosso jeito, a gente está fora. Não é assim que funciona. A gente sabe que as empresas públicas, elas têm uma responsabilidade pública, uma responsabilidade social, por mais que elas sejam privadas. Então, a partir desse contexto, eu acho importante a participação das empresas, mas, ao mesmo tempo, elas também, né, têm se colocado numa situação de vamos ver até onde é que vai nossa responsabilidade e até onde for a gente vai tentar trabalhar em cima disso e mostrar, obviamente, para o poder público como que elas conseguem trabalhar, né, e respeitar. Obviamente, eu lembro até hoje, uma das contribuições que a Meta trouxe nas audiências públicas foi muito importante para quem é da advocacia eleitoral e faz prestação de contas, que é o seguinte: você vai impulsionar o conteúdo, você pode até colocar ali um limite de verba, mas você não consegue saber se você vai gastar aquilo. Então, vamos supor, vou impulsionar o conteúdo, eu estou disponível a gastar R$50. Às vezes você gastou 48, às vezes você gastou 45. E na minuta das resoluções exigia-se que no ato de impulsionamento você declarasse o valor impulsionado. Só que você não consegue declarar no ato de impulsionamento, você só consegue declarar no final da campanha. Então, assim, além disso, existe ali um prazo para poder fazer a nota fiscal, né, fazer todo o faturamento e tudo. Então, era uma consideração importante. Olha isso, imagina um ministro que provavelmente nunca impulsionou nenhum conteúdo na rede social, não sabe como é que funciona, que são nossos autores das resoluções, não só o ministro Castro, mas todos eles têm responsabilidade em cima do que está sendo decidido sobre as resoluções. Nunca impulsionou e
não sabia isso, não tinha esse conhecimento. Então, a partir do momento que tem uma audiência pública, abre portas e aí, eventualmente, né, novas realidades são postas à mesa e o TSE consegue, eventualmente, trazer melhorias ao texto das resoluções. Bom, a gente falou aqui sobre essas últimas eleições das empresas, as Big Techs, tomarem essa decisão de, bom, já que está fechado dessa forma, a gente também então não vai nem impulsionar esse conteúdo, a gente não vai dar margem até, vamos colocar assim, não vamos dar margem para esse erro, para esse problema acabar aparecendo. Mas nessa situação que a gente tem aqui, do uso da tecnologia, até algo que foi muito debatido pelos ministros supremos no sentido de, se hoje as Big Techs conseguem barrar conteúdo de pedofilia, conseguem barrar um conteúdo de um suicídio por diversos meios tecnológicos, também é possível barrar outras situações. Você acredita que talvez, ao invés de, nesse momento, haver um corte sobre conteúdo eleitoral, possível também até a própria tecnologia auxiliar nesse combate, no sentido de, bom, a gente viu aqui que esse daqui já é uma questão de fake news, a gente já teve que lidar com isso daqui, então a gente já vai barrar logo de uma vez. Talvez até a própria tecnologia consiga já contribuir nesse ponto? Sem dúvida. E a gente sabe que inteligência artificial, se você alimentar ela fica inteligente de fato, né? Ela já aprende aquilo. Por exemplo, a gente já vê escritório de advocacia hoje utilizando IA para poder fazer petições. Você alimenta a IA com aquelas petições e ela já aprende como você gosta de escrever, o que você normalmente fala, e ela faz um trabalho que era um trabalho humano antigamente. Eu acho que para essa fiscalização de conteúdo pode ser igual. A partir do momento em que você alimenta com conteúdos que são claramente fake news, ou então são conteúdos discriminatórios, etc., a gente consegue ter um pouco mais de segurança e as próprias Big Techs fazerem esse trabalho de fiscalização que eu sei que é do Ministério Público, eu sei que são das chapas concorrentes, mas elas podem também ter algum grau de zelo nesse aspecto para poder promover eleições mais justas, paritárias, com o menor grau de violência possível.